projeto Green Loop City foi desenvolvido pelas acadêmicas Bruna Carolina Dunk e Jennifer Burnier, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNO Chapecó, com a orientação das docentes Andressa Rocha e Gabriela Borges. O projeto está localizado na China, províncias de Hunan, na cidade de Hengyang, uma nova área de desenvolvimento urbano no centro da cidade, sendo ela composta por uma divisão de territórios entre a cidade de Pedra e o plano urbano. O projeto em si detende uma extensão de 17 km², destinados com mais de 100 lotes em si. Pelas construções existentes do bairro, pode-se avaliar que cerca da maioria da população é desenvolvida como classe média. O principal diferencial do projeto foi que o mesmo propôs desenvolver um modo inovador e sustentável para acomodar o rápido crescimento urbano, ao mesmo tempo que preserva o patrimônio cultural e a exuberante paisagem de Hengyang. Para fazer isso, o local foi conceituado em loops, aproximando áreas de interesse em um ciclo próximo para facilitar o acesso, que poderá ser realizado pelos visitantes e moradores facilmente por vários caminhos multimodais, visitando todas as regiões da cidade. O projeto traz consigo uma inserção urbana da cidade, ligando as novas áreas urbanas através de curvas paisagísticas atrativas e diversificadas, conectando-se com todas as diferentes partes das mesmas, permitindo que os visitantes e moradores locais a utilizem instantaneamente, tendo fácil acesso a todas as áreas. As curvas verdes permitem que os visitantes passem por lugares especiais, criando uma cidade mais diversificada. A Green Loop City se baseia em princípios de planejamento sustentável, sendo que alguns deles são: criar uma densa rede urbana, manter o patrimônio cultural, desenvolver comunidades novas, bem como as já existentes, entre outras. Cada área funciona como um circuito individual, que foca em um tema particular e se relaciona com as potencialidades de cada uma. Por exemplo, o loop cultural conecta os edifícios culturais mais importantes, além de incrementar a área com uma nova rua de bares e restaurantes, potencializando a dinâmica do circuito. O loop esportivo segue os cursos fluviais naturais da cidade, criando uma área de esportes mais integrada ao tecido urbano, além de conformar um acesso secundário a alguns dos elementos paisagísticos mais importantes da área. A ideia nasceu da necessidade de criar uma nova cidade capaz de oferecer comércio, cultura, turismo e lazer, sendo que Hanyang é uma cidade com muitos artefatos culturais, como pagodes, uma biblioteca e uma academia que compõem uma lista impressionante de edifícios históricos. No fundo desses edifícios está a bela natureza de Hanyang, com fazendas, montanhas, pântanos e rios que foram preservados até agora. Sendo assim, cada loop abriga edificações de tamanhos proporcionais para o mesmo. As áreas de escritório abrigando prédios maiores, localizados mais ao centro, as áreas de cultura com edifícios grandes e alguns ainda preservados, porém não tão altos, e as áreas residenciais, com prédios menores e que oferecem maior aconchego para os moradores, juntando-se à área de casas já construídas, todas bastante conectadas à natureza. O traçado urbano ilustra uma malha urbana com diferentes aspectos, determinando no ponto 1 uma malha fechada ortogonal, com traços retos, e nos pontos 2 e 3 malhas não ortogonais, onde, analisando de forma mais ampla, esses locais são determinados com a topografia mais densa, em relação ao restante do mapa, pelos quais trazem taxas de aproveitamento dos lotes de uma forma mais eficaz. Sua conexão com o traçado existente é essencial para a junção das vias, demonstrando uma sintonia com as linhas horizontais do mapa, projetando o transporte sustentável e criando uma rede urbana mais densa. Embora cada um dos loops funcione individualmente, juntos podem formar uma rede verde maior, Green Loop City, que pode conectar todas as diferentes partes da cidade. Um dos princípios do projeto é a utilização do transporte sustentável, feito através da combinação desses loops, que oferecerão uma rede lógica de espaços fáceis de navegar de carro, bicicleta ou a pé, utilizando pavimentações proporcionais para cada área, como decks de madeira próxima ao rio, calçadas de pedra acessíveis no loop cultural, pavimentação asfáltica nas vias de maior movimento e gramados em quase toda a extensão. Para o projeto, pensou-se em uma relação equilibrada entre áreas mais e menos densas,
eixos de transporte coletivo, espaços públicos e oferta de serviços que podem criar áreas urbanas mais eficientes e prósperas. E para contribuir com esse conceito, sua infraestrutura viária mantém as principais rodovias estabelecendo o limite do local, além de que as vias de acesso principal são postadas tanto no contorno quanto mais para a área central de cada espaço, deixando as vias secundárias para uso de menos intensidade. Como aprimoramento, realizou-se a realocação da linha BRT da margem do rio para o centro da área, já que assim cortaria toda a extensão do local, facilitando o acesso como uma via principal. Cada ciclo tenta unir os edifícios mais importantes com as ruas, para fazer uma melhor conexão e trazer mais atividades para cada área. Alguns aproveitam as condições naturais do rio, formando um eixo importante que conecta as construções. Outros combinam canais de águas, restaurante, compras, tudo em uma localização conveniente com a nova rota BRT. Com o objetivo de se destacar de outros locais conhecidos no mundo, o Green Loop City criou um tecido urbano de grão mais fino, com quadras quadrangulares grandes com aproximadamente 400 metros de estrada, que se dividem em lotes menores com a passagem de vias locais usadas pelos ocupantes daquele edifício, já que muitas edificações se apresentam no contorno da quadra, deixando um espaço de pátio livre no interior, assim como na arquitetura romana. Em algumas áreas, os lotes se diferenciam de tamanho e forma devido à curvatura das vias, que seguem um padrão conjunto com a topografia e hidrografia local. Analisando a tipologia e gabarito da área do projeto, pode-se observar que a mesma é desenvolvida com edifícios entre 1 pavimento e 6 pavimentos, sendo eles maioria com edifícios verticais. A área é desenvolvida com conexões entre o existente, cultural, pantanal, ecologia e entre a costa. Alguns dos princípios do projeto são preservar e potencializar a paisagem natural, criar um sistema ecológico novo através da rede fluvial existente e conectar os bairros circundantes. Para isso, as áreas verdes estão espalhadas por toda a região, principalmente no comprimento do rio e a norte e leste, com a intenção de gerar maior bem-estar e conforto térmico e visual para os moradores e visitantes, permitindo que eles passem por lugares especiais em Hanyang, enquanto criam uma cidade mais diversificada para os moradores locais viverem. São muitos os loops que se integram à natureza, em especial o circuito desportivo, que aproveita as condições naturais do rio para criar um espaço natural mais aprazível para a prática de esportes, ao mesmo tempo que forma um eixo importante com as construções. O conceito Green Loop City forneceu a melhor e mais adequada proposta de planejamento para Hanyang, capturando seu patrimônio cultural único, usando um método de planejamento sustentável, já que a China possui grande herança cultural além de uma cultura urbana rica. Por isso, prédios históricos serão mantidos e celebrados, enquanto as terras agrícolas, rios e pântanos existentes serão integrados ao tecido urbano em vez de erradicados. Hanyang é uma cidade com muitos artefatos culturais que compõem uma lista impressionante de edifícios históricos, sendo que o ciclo de cultura tenta conectar os edifícios culturais mais importantes, como o pagode e a biblioteca, junto com a nova rua dos bares e restaurantes, para fazer uma melhor conexão e trazer mais atividades para a área. Apesar de ser densamente povoada, afinal estamos falando da China, a área de estudos visa a sustentabilidade e bem-estar dos moradores. Por isso, apesar de ter boa parte dos lotes ocupados por edifícios grandes, tem em quase todos áreas verdes permeáveis, principalmente ao centro de alguns lotes que abrigam um pátio particular inspirado na arquitetura romana. Além disso, as áreas verdes estão espalhadas por toda a extensão do local, já que a sustentabilidade faz parte do conceito do projeto, o que permite grande permeabilidade do solo, principalmente no loop esportivo, bastante ligado à natureza, como também no residencial, onde a ideia de comunidade se intensifica com a plantação de hortas no meio das edificações.